Quando a gente tem acompanhado as críticas que a mídia tem feito ao governo atual, muita gente espera que seja criticado ali, talvez, o que está acontecendo na relação ali entre os articuladores do governo, que tem inclusive gerado até alguns entraves para o próprio governo Lula, mas não que o que está acontecendo com o Brasil seja meramente sorte, porque a gente sabe que o que está acontecendo com o Brasil, na verdade, não se trata de sorte. O Maquiavel explica, inclusive, o que é que um líder, o que é que um governante, o que é que o príncipe precisa ter para ter uma boa gestão, digamos assim, diante do seu povo e diante também dos outros reinos, das outras nações, né, trazendo para o contexto atual. E aí a gente está vendo os ataques que Lula tem sofrido desde janeiro, dizendo que o que está acontecendo no governo não tem nada a ver com a gestão do Lula, mas sim com sorte. Ele basicamente é um homem de sorte, segundo vários colunistas no Brasil e segundo vários apresentadores de jornais também. Alguns estão até criticando quem defende isso. Eu vou trazer alguns nomes que vão surpreender vocês aqui, mas vamos trazer os dados para a realidade. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Eu já adianto pra vocês que esse vídeo aqui vai ser um pouco maior que a média aqui, né, que a gente tem tentado fazer, em torno de 10 minutos ali. Esse vídeo provavelmente terá mais de 12 minutos, porque a gente vai trazer um retrospecto do governo Lula 1 e 2, pra mostrar pra vocês que assim como aconteceu no Lula 1 e 2, que foi um sucesso, tanto que o Lula foi incluído ali entre os líderes mais influentes do mundo durante o seu governo, o primeiro governo e segundo governo, conseguiu elevar o status econômico do Brasil, passou pela crise de 2008 ali, sentindo basicamente uma marolinha, como o governo falava na época, e agora, cerca de 6 meses após o Lula assumir o país aproximadamente, os números começam a melhorar, mas parte da mídia patrocinada por bancos e pelo tal mercado liberal que ganhou muito dinheiro com o desgoverno do Jair Messias Bolsonaro, que basicamente atendia os interesses, em tese, do Paulo Guedes e daqueles que eram ligados ao mercado, que o Paulo Guedes, em tese também, né, preciso deixar bem claro aqui para evitar processos, gostaria de colaborar. E aí a gente vê matérias esdrúxulas, como eu já trouxe aqui para vocês, alguns meses atrás, trazidas aqui, por exemplo, na própria Folha de São Paulo, na própria Veja na época, né? Em fevereiro eu trouxe esse material aqui para vocês, onde a Veja, em um material assinado aqui, dizia que o que estava acontecendo no Brasil, o material assinado aqui pela Luísa Puccio, na verdade era sorte. O fator sorte de Lula com altas da bolsa e do dólar no primeiro mês de governo. Valorização de 3,36% do Ibovespa e de 4,23% do real estiveram mais relacionados ao cenário internacional do que a diminuição dos riscos domésticos. Ou seja, sempre tentando diminuir o trabalho feito com o presidente, pelo modelo de governo que busca ali colocar em prática princípios da ciência política, que inclui preceitos econômicos, preceitos diplomáticos, preceitos humanistas, preceitos econômicos também. Isso é um fato. Só que muita gente que está na grande mídia atualmente, escrevendo como colunista de algum meio de comunicação ou tendo espaço para poder trabalhar, basicamente tem chegado lá, e a gente consegue ver isso com mais evidência por conta da mídia independente, como canais como o nosso e tantos outros aí, que você consegue ver pessoas que buscam trazer um debate técnico de qualidade e um debate sério e que na verdade são vistos ali como mídia patrocinada pelo governo, como petistas, como vendidos para a esquerda e tudo mais, quando na verdade o trabalho, que talvez eles estranhem seja isso, é um trabalho independente. A gente faz análise aqui baseado nos dados que a gente tem acesso e nas informações que são públicas. Eu, por exemplo, me formei em História em 2014 e em 2019 fui buscar especialização em Ciência Política. De lá pra cá eu tenho tentado buscar mais compreensão política, científica, histórica, diplomática, democrática, e fui fazer também um curso de Direito para ter uma formação mais ampla. E aí quando você lê, que, em tese, alguém que manje da cobertura do mercado internacional, ou que manje da cobertura do mercado econômico nacional, trazer que o que está acontecendo no governo Lula é basicamente sorte, isso só evidencia a mediocridade que o mercado representa e que parte dos meios de comunicações que são financiados pelos bancos também. Por quê? Vamos aqui pegar um retrospecto de 2000, do primeiro governo Lula, tá? Tá aqui material publicado no UOL,
Deixa eu só trazer a fonte aqui, porque a gente precisa fazer um trabalho correto, tá? Assinado no UOL e publicado pela Agência Brasil em 2010. Eles trouxeram um estudo da FGV falando sobre a era Lula, que foi a melhor fase da economia brasileira nos 30 anos, ou seja, de 80 a 2010. O Brasil tinha tido a melhor fase econômica durante o governo Lula. Inclusive, quem assiste jornal, ou quem assistia, né, já que a mídia tradicional e a TV tem perdido audiência com o passar do tempo para serviços alternativos, a gente consegue ver ali um vídeo do Carlos Nascimento apresentando um jornal lá no SBT, viralizando, falando sobre como era o governo Lula, como era a economia no governo Lula, que vocês devem ver, porém eu não vou trazer aqui, porque senão eu vou tomar uma restrição de direitos autorais do SBT, mas dá para vocês entenderem qual que era a realidade. Atualmente, está se dizendo que o governo Lula deu sorte, né, que o que está acontecendo no mundo aí tem ajudado o Lula. Na época que o Lula assumiu também o governo em 2003, era a mesma alegação, que o Lula tinha tido sorte, que pegou ali o crescimento das commodities no início dos anos 2000, em específico na primeira metade dos anos 2000, e ignoram dois fatores, tá? O primeiro fator, que é o que a pesquisa da FGV traz aqui, ó, é que já nos primeiros 6 meses do governo Lula, a economia começou a mudar. E diferente do que aconteceu entre a virada de 99 e 2000 no governo do Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil quase vira um caloteiro global. Porque vocês que são mais jovens aí, que militam pela direita, talvez não lembrem, o Brasil foi governado pela direita, tá? Até o Fernando Henrique Cardoso perder a eleição para Lula. E lá a gente viu o que aconteceu na década de 90. E aí segue aqui o material publicado na FGV, pela FGV, que na época foi trazido aqui pelo site do UOL, replicando o material da Agência Brasil. Inclusive esse material aqui tá na coluna de economia do UOL, para que vocês entendam que não é qualquer coluna, tá? E olha o que diz aqui, ó. Segundo o estudo, que considerou dados a partir de 1980, o bom desempenho da economia começou 6 meses após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se prolongou por 61 meses. O segundo melhor período foi entre fevereiro de 87 e outubro de 88, na gestão do ex-presidente José Sarney. E quando você vai pegando outros dados aqui, por exemplo, dado de 2009, Lula é o político mais popular do mundo, diz revista americana. Tá aqui, ó. Material publicado também no UOL, pela coluna do UOL, pela redação do UOL, que traz o seguinte: um dia depois de a aprovação do governo Lula alcançar 69%, de acordo com a pesquisa do Instituto Ibope, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado pela revista americana Newsweek o político mais popular do mundo. A publicação afirmou também que o brasileiro é a maior estrela das 64 da 64ª, Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada nessa quarta-feira em Nova York. Inclusive a gente precisa lembrar que em abril, se não me falha a memória, de 2009 também, o Barack Obama fez questão de cumprimentar o Lula, falou que ele era um cara muito popular, que gostava muito dele, que ele era ali o político mais influente do mundo, ele era gente boa e tudo mais. Aí agora sai material de 2023, eu vou fazer essas cronologias do passado com o presente. Sai agora em abril, tá? De fevereiro, março, abril. Com 3 meses de governo, o Lula entra na lista das 100 pessoas mais influentes de 2023 da revista Times, em 3 meses. Também deve ter sido sorte, né? O Lula é um cara de muita sorte, material publicado aqui no G1. E aí quando você vai lá para 2010 também, a gente vê que o Lula já era um cara de sorte em 2010 também. Tá ali, ó. Lula eleito um dos líderes mais influentes do mundo pela Time. Inclusive, segundo eles, a ordem não tá aqui numericamente organizada, né? Apesar de o Lula aparecer em primeiro lugar aqui, a matéria do UOL entrou em contato com a revista Times, que eles disseram que não organiza isso aqui em um critério numérico, tá? De primeiro, segundo, terceiro, não. Eles colocam ali as figuras mais influentes do mundo, mas o Lula estava entre os 25 mais influentes do mundo, provando ali mais uma vez que ele é um cara de sorte, né? Segundo ali a própria revista Times, junto com a UOL, porque toda vez que o Lula se dá muito bem politicamente, é basicamente só questão de sorte. Lembrando que ele não tinha aparecido nessa única vez aí, tá? Em 2010, perdão, ele já tinha aparecido também em 2004, com a sorte que ele tem, né? E aí a gente vê aqui outro material publicado lá em 2020 e 2022, falando sobre o dólar, pra gente ver como é que o Lula é um cara de sorte. Lula só tem sorte, nada que acontece na vida dele economicamente é por estratégia política, por entendimento de como é que funciona a política, é tudo sorte. E olha o que diz aqui o material publicado no site da Veja,
aqui na coluna Radar Econômico por Vitor Irajá, que traz aqui, ó. Dólar cai e bolsa sobe após vitória de Lula. Isso aqui no dia 31 de outubro. No dia, inclusive, que a bolsa amanheceu aqui no outro dia, né, no dia 31, muitos portais publicaram de manhã porque a bolsa amanheceu em queda e o dólar em alta, mas terminou o dia com a bolsa em alta e o dólar em queda. E aí, na época, muitos portais publicaram efeito negativo da vitória do Lula, bolsa cai, dólar sobe. Só que durante o dia foi se estabilizando ali e as coisas foram melhorando. Eles não fizeram a correção das matérias. Muitos portais, eu não vou dar credibilidade para esses portais aqui, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui na época, muitos portais não corrigiram a matéria. Continuaram lá colocando que a bolsa fechou em queda, ou melhor, a bolsa estava em queda e o dólar em alta no dia seguinte à vitória do Lula. Sendo que, na verdade, ela amanheceu em queda, o dólar em alta, e depois o mercado foi se estabilizando, que é o que acontece normalmente nas discussões aí do mercado, e as coisas vão se estabilizando. Mas tá aqui, ó, dólar cai e bolsa sobe após a vitória do Lula, veja mercado, em vídeo, a leitura é de que os riscos eleitorais diminuíram e empresas de educação e construção se destacam. E aí quando você vem aqui, por exemplo, para outro material publicado aqui na Exame Invest, tá? Olha a data aqui, ó, publicado no dia 3 de novembro. Investidor estrangeiro aumenta a aposta na B3 após vitória de Lula e entrada no ano supera 100 bilhões. Fundos locais e pessoas físicas estiveram na ponta vendedora com saldo negativo de 1,9 bilhão. E aí quando a gente vai ver cá sobre a questão dos investimentos que se foram feitos, se fez investimentos estrangeiros no Brasil por conta da vitória do Lula. Tem outro material aqui também publicado no Radar Econômico também, dia 3 de novembro. Estrangeiros injetam quantia bilionária no Brasil após eleição de Lula. Veja mercado, números são da B3 e empresa que administra a Bolsa Brasileira, tá? Tá aqui, ó. Outra informação importante também agora de 2023, certo? Projeção do PIB para este ano sobe de 1 para 2,3. Só para vocês entenderem, todas as projeções que foram feitas pelo mercado, aquela entidade, né, que ninguém conhece, que ninguém vê materialmente, mas que acha que tem alguma moral para falar qualquer coisa. A entidade de mercado que quer ditar os rumos que você, que eu, devemos seguir, até o momento errou todas as previsões sobre o primeiro semestre do governo Lula, sobre o que aconteceria no governo Lula após a tomada do cargo de presidente da República formalmente no dia 1º de janeiro. São essas entidades que não conseguem nem acertar previsões que eles, em tese, trabalham para compreender, que estão tentando dizer ou que tentaram defender o Jair Messias Bolsonaro, como a gente vai lembrar ali, no pleito de 2022. E segue aqui o material publicado no Senado, tá? Tá aqui para vocês consultarem. A informação foi do Instituto Fiscal Independente, o IFE, do Senado, no relatório de acompanhamento fiscal do mês de junho. E aí segue aqui outro material de 2023. Cai a expectativa do mercado para a inflação em 2023 e 2024, ou seja, a tendência agora é que a inflação diminua. Eles imaginavam que a inflação ia crescer e agora caiu, ou que não ia se manter nos níveis que estão hoje, e aí tá caindo. E aí eu trouxe aqui também duas importantes informações sobre o dólar, tá? Eu vou mostrar primeiro quanto estava o dólar no dia 29 de outubro, que foi quando o Lula venceu a eleição contra o Jair Messias Bolsonaro no segundo turno, e vou mostrar também quanto estava o dólar no último dia que a bolsa operou em dezembro de 2022 e mostrar quanto é que está o dólar agora. Para vocês entenderem como é que o mercado está com medo do Lula, o mercado internacional, que o Lula vai quebrar o Brasil, que é só meramente sorte. E aí segue aqui, ó. Dólar opera em alta em última sessão antes do segundo turno. Isso aqui é antes do segundo turno, não sei se falei depois, mas é antes, né, do segundo turno, só para fazer essa correção. Na sexta-feira antes da eleição, o dólar fechou a 5,34. Vamos arredondar ali que já que tá 5,337. A 5,34, tá? No último dia de operação de dezembro, o dólar fechou a 5,28, já fechou em queda. Inclusive no dia seguinte, como a gente viu aqui, tá? A vitória do Lula, o dólar já começou a cair, certo? Quanto é que tá o dólar hoje, Carlito? Só pra gente analisar. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, ó, olha quanto é que tá o dólar. Eu vou mostrar pra vocês aqui em tempo real. E até tirar um print aqui, mas como pode ter aumentado ou diminuído durante o curso desse vídeo que a gente tá fazendo aqui, ó. Olha quanto é que tá o dólar hoje. Tempo real, tá aí, ó. Dólar tá 4,77, segundo informações aqui publicadas em tempo real aqui, ó, do site da Globo.com. Dólar comercial 4,77, tá? É esse o presidente que quer quebrar o Brasil, que tá dando só mera sorte, segundo parte dos comentaristas políticos brasileiros e dos, entre aspas, economistas freestyle da mídia
tradicional, como a gente também costuma chamar aqui. E aí eu fiz o quê? Fiz esse trabalho, né, de consulta aqui para trazer essas informações para vocês. E aí a gente já sabe que o Lula só é um cara de sorte, aparentemente, né? Por quê? Porque o fator sorte, né, inclusive segundo aqui o material publicado lá no mês de fevereiro pela Luísa Puxo, foi o que teria levado a economia do Brasil e o dólar para baixo, tá? Aí aqui tem uma matéria também em maio, publicada pelo Hélio Schwartzman, que ele fala também, né, que foi sorte ou competência que deram as cartas dos primeiros mandatos de Lula. Ele compara o primeiro mandato de Lula, o mandato 1 e 2 e o de agora, e fala ali também a questão da sorte, né, que o Lula dá sorte. Traduzindo aqui para o que está escrito aqui, basicamente sorte. E aqui uma entrevista que o Lula deu ano passado, o Ivan Longo lembrou lá no Podpah, ele disse inclusive que aconteceria exatamente o que está acontecendo agora. Quando as coisas começassem a dar certo, iriam dizer que era sorte, porque, por exemplo, muita gente questionou como é que o Lula achou o pré-sal, como é que o Brasil, na verdade, a Petrobras, né, não o Lula, já que o governo não é personalista, né, ele representa todos. Como é que a Petrobras encontrou o pré-sal? Por que outros países do mundo não tem esses investimentos tão grandes nessas áreas de tecnologia? E o Lula foi lá e explicou o que aconteceu. Vamos só ver se nesse trecho aqui, vamos ouvir. Todo mundo assustado, todo mundo com medo. Então, como é que a gente vai cuidar disso? Sabe? É o seguinte, é através da política, as pessoas que estão assistindo a gente, tem que ser através da política. Se você não gosta dos partidos que estão aí, cria um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, porra, se candidato. Coloque seu pai para se candidatar, mas mude a história desse país. Não pode ficar assim. Faz 500 anos que a gente está assim. Veja, por que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque, veja, eu sou o único presidente da história desse país que não tem o diploma universitário. E por que eu fui o que fiz mais universidade? Por que nós colocamos mais jovens na universidade? Por que nós fizemos mais escolas técnicas? Sabe por quê? Porque a gente não tem que governar para a gente tem que governar para os outros. Deixa eu ver se eu acho outro trecho aqui. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para a molecada para estar assistindo. Essa molecada tem que dar, coloque seu pai para ser candidato. Por que nós fizemos mais escolas técnicas? Quando, na verdade, a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo diesel. É aqui, na verdade. O preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova York, não foi em Pequim ou em Hong Kong, não foi em Tóquio, foi em São Paulo. Na Bolsa de Valores de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que nós encontramos o pré-sal? Porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fizer, você fala, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Não é sorte, tá? A ciência política e o próprio Maquiavel explica isso, inclusive, na própria teoria dele de Virtus e Fortuna, tá? Eu não ia mostrar isso aqui agora, mas já que a gente tá falando sobre isso, eu vou mostrar. Só pra gente acompanhar aqui, certo? Aqui é o meu curso lá, que algumas pessoas já fizeram, né? O curso Descomplicando a Política. Não vou mostrar detalhes de tudo aqui, mas eu quero trazer esta teoria aqui que eu trago lá no meu curso. Inclusive, se você não é membro desse canal, se torne membro, porque em breve eu vou disponibilizar para vocês esse curso aqui, tá? A tela tá cortada aí um pedaço, mas basicamente aí a gente tá falando sobre a teoria do Virtus e Fortuna. Carlito, o que é a teoria do Virtus e Fortuna? Segundo Maquiavel, existem alguns elementos que ajudam o líder, um governante, o príncipe, a manter-se no poder e a governar de forma correta. Esses elementos estariam divididos em várias categorias, em várias situações. Entre esses elementos estaria ali o Virtus e a Fortuna, que não se relaciona meramente à questão financeira, quando se refere à fortuna, tá? De acordo com ele, a teoria do Maquiavel, a virtude é a capacidade de governar com sabedoria,
coragem e prudência, enquanto a fortuna é a influência dos acontecimentos imprevistos sobre a política e a vida humana. Maquiavel argumenta que a virtude pode ser vista como uma forma capaz de influenciar a fortuna, mas também acredita que a fortuna é imprevisível e pode ser mudada rapidamente. Portanto, ele defende que o príncipe deve estar preparado para responder a mudanças súbitas, adaptando-se a elas e mantendo o poder de forma eficaz. Quando eu venho aqui, por exemplo, e falo sobre essas relações que o Lula tem de manter em alguns momentos com parte do Congresso que muita gente questiona, é por conta disso. Nem sempre é porque o Lula quer ou porque o governo quer, mas sim porque é necessário esse tipo de discussão. Faz parte do que a gente chama de pragmatismo político, mas faz parte também do que a gente chama de administração da coisa pública. Porque quando a gente vem aqui para as análises de mercado, como essa feita aqui pela Suno, a análise que foi feita aqui pelo João Mamede é patética. Ele diz que a economia do Brasil está bem graças aos esforços de Bolsonaro, Paulo Guedes e o Banco Central, né, o Campos Neto. E que o Lula está colhendo e mantendo frutos do governo Bolsonaro. Quais frutos? Que fez ali, inclusive dizendo que o governo Bolsonaro manteve a responsabilidade fiscal. Qual? De romper o teto de gastos ali em 800 bilhões quase? Ou aproximadamente, para arredondar, né? Aí você vem aqui outras análises, a mesma coisa, vários analistas, o Reinaldo Azevedo, inclusive, fez um texto também baseado no Príncipe, e quem segue o meu trabalho aqui há um certo tempo, tem acompanhado que eu trago casualmente aqui a relação que existe entre o Príncipe e o governo Lula, entre o Príncipe e o governo Bolsonaro. Eu faço isso desde 2019, desde 2020, e fico feliz, inclusive, que o Reinaldo Azevedo, que é uma figura que tem mais alcance que eu, também faça essa analogia que ele trouxe aqui, fazendo a mesma analogia aqui do Virto e Fortuna, né, que está aqui presente na coluna que ele publicou hoje lá no UOL assinado. Analistas da latinha ignoram seus próprios erros e veem a sorte de Lula. E teve, para mim de todos, o mais patético foi o que aconteceu há alguns dias atrás, na sexta-feira, na Globo News, na sexta-feira não, no dia 15, perdão, na Globo News, onde se teve ali, por exemplo, a Mônica Vogel e a própria Eliane Cantanhede atribuindo também sorte a Lula. Tanto que o Otávio Guedes e o Meval Pereira, e olha que o Meval Pereira é bem crítico ao Lula, tiveram de falar que não é só sorte, né? Que se fosse só sorte, as coisas iriam ter um caminho completamente distinto muito em breve. E aí você vê aqui a coluna do Estadão, a mesma coisa, atribuindo a Lula a sorte. Ou seja, tudo no governo do Lula, como ele bem lembrou ali, tudo nas gestões dele é só sorte. Só quem não teve sorte foram todos os outros presidentes que o Brasil teve até 2002. Após a eleição do Lula, o Brasil passou a ser governado por sorte. Antes disso, era governado basicamente por capacidade, que não levava o Brasil a lugar nenhum praticamente. Eu queria que vocês comentassem o que é que vocês acham dessas análises aí. Pedir para vocês compartilharem esse vídeo com outras pessoas também. Se inscrevam no canal se vocês puderem. Tem outras informações que não deu para trazer aqui porque o vídeo já ficou grande demais. Mas enfim, tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E se você puder colaborar de qualquer outra maneira, colabore com o nosso vídeo, colaborando aqui através do nosso Pix, sendo membro do canal também você pode colaborar. E muito em breve a gente vai disponibilizar esse curso que eu mostrei para vocês aqui também, tanto para quem não é membro quanto para quem é membro que queira pagar pelo curso, tá bom? No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.